Eu quero dizer para vocês que até relutei bastante antes de falar sobre o assunto que eu vou falar para vocês daqui a pouco aqui. Porque quando eu ouvi o discurso da ex-ministra Damares Alves, que agora se elegeu senadora pelo Distrito Federal, quando eu ouvi o discurso dela, esta semana, olha, eu tenho muita experiência de vida, mas eu fiquei perplexo. Primeiro com o conteúdo das denúncias que ela fez, num culto religioso. E depois também pela coragem que ela demonstrou, né? Muito. E a repercussão tá enorme, hein? Quer dizer, não está tão grande quanto eu esperava, mas o que ela falou ali é alguma coisa assim de muito, muito, muito grave, né? Se vocês quiserem ouvir o vídeo de parte desse discurso e das denúncias dela, esse vídeo está disponível hoje, inclusive, aqui no dia 12, são 3 horas da tarde, está disponível no meu blog polibiobraga.com.br. Mas se vocês procurarem ali no Google, vão encontrar não apenas o vídeo, mas inclusive as reações que essas denúncias provocaram. Para enorme surpresa minha, as reações não foram propriamente em relação ao conteúdo da denúncia que ela fez. Eu até achei, bom, quem vai repercutir isso aí vai certamente apoiar a ministra e perguntar até o que pode fazer para ajudar, né? Mas as reações principais que eu vi e que eu ouvi não dizem isso aí, né? Alguns famosos, como a gaúcha Xuxa, e até o próprio Ministério Público Federal, são no sentido de confrontar a ministra. Tem que provar o que está falando aí. Como cara pálida? Não basta a palavra dela? Por acaso nós estamos diante aí de uma mentirosa? Uma senadora eleita pelo Distrito Federal, ministra do Desenvolvimento Social durante todo o mandato do presidente Bolsonaro. Não é um porra louca qualquer falando aí, não. Não é assim. O que a Xuxa Meneghel e os que assinaram com ela um manifesto pedindo a cassação dela? Olha só, hein? Olha só. Logo a Xuxa, hein? E o Ministério Público Federal. 3 dias de prazo, agora eles pegaram essa mania aí, né? 3 dias de prazo para apresentar as provas do que está denunciando aí. Então eles não sabem de nada. Olha, como vocês, eu já vi muitos vídeos de sequestro de crianças, né? Em berço, recém-nascida ali, principalmente sequestro praticado por mulheres que não puderam ter filho e foram ali sequestrar bebê, né, para dizer bebê como seu, ou então sequestro de crianças brincando num pátio, passa o carro para lá, passa o carro para cá, vigiando. Quando a mãe ou a cuidadora dá sopa, desce alguém de lá e sequestra a criança, né? Ou até em outras situações aí. Mas olha, sinceramente, esse tipo de sequestro aí é até um conto de fadas perto do que disse e denunciou a ministra Damares Alves, né? É bom tirar até as crianças da sala, se vocês forem ver o vídeo do que ela está denunciando aí. Tem que tirar a criança da sala. Eu poucas vezes aqui no Brasil, em toda a minha história de jornalismo aí de décadas, eu poucas vezes vi alguém ir tão fundo nessa questão dos crimes praticados contra as crianças, bebês até, como nesses casos aí, né? A gente já ouviu muita conversa escabrosa, mas isso aí realmente é coisa que tem que ter repercussão, não apenas nacional, mas internacional, né? Eu não vejo as comissões de direitos humanos nem sequer se manifestar sobre o que disse a Damares Alves, né? Os conselhos tutelares, a mídia de um modo geral, né? Que ela colocou ali
duas questões principais. A primeira, do tráfico de crianças, né? E ela se refere especificamente ao Pará, ao estado do Pará. E mais especificamente à ilha do Marajó, que fica no estado do Pará, né? O Pará, vocês sabem que faz fronteira ali com a Guiana, por exemplo, com o Suriname, enfim, faz fronteira ali. E ela deixou claro, a Damares, que o tráfico de crianças é feito principalmente ali, crianças da ilha do Marajó que são sequestradas e passam para a fronteira ali, para Guiana, para Suriname, e ali são objeto de servícios de tudo que é tipo para prática sexual, né? Viram escravas sexuais. Essas crianças, ela disse 3 anos, 4 anos, né? Mas basicamente eu, inclusive como jornalista, sei que o tráfico internacional de crianças e as quadrilhas que operam aqui dentro do Brasil e em outros países, daqui para emitir, as de lá para receber. Aqui como emissor, né? Esses sequestros visam o quê? Basicamente, crianças para servirem de escravas sexuais, para adoção ou para retirar órgãos, né? Para transplante. Basicamente isso aí, ó. Escravo sexual, para adoção ou para tráfico de órgãos. Olha, partindo desse tipo de denúncia de uma autoridade da República, uma senadora da República, você tem que dar credibilidade, porque ela narrou fatos, inclusive, do conhecimento pessoal dela e do próprio presidente Bolsonaro na ilha do Marajó. E fala ali num programa de desenvolvimento regional implementado pelo atual governo, o governo do Bolsonaro, justamente para evitar que esse tráfico de crianças aí continua ocorrendo, pelo menos ali na ilha do Marajó, como vinha ocorrendo de modo desbragado. É uma política pública desenvolvida pelo governo Bolsonaro. Ou será que o Ministério Público Federal também não sabe disso? Ou a Xuxa e os famosos que estão reclamando da ministra por ter tocado nesse assunto também não sabem? Não sabe também disso? Nunca ouviram falar nisso aí? Não sabe nada sobre tráfico de crianças para adoção, para retirada de órgãos, para escravatura sexual? Nunca ouviram falar nisso aí? Pois a ministra está narrando com fatos circunstanciados tudo isso aí. Querem mais provas? Vão lá no Ministério do Desenvolvimento Social e peguem, se é que já não pegaram, porque já deviam ter pego. Nunca se falou nesse assunto aqui no Brasil, né? A Damares, o discurso dela está, portanto, nesse meu blog, aí foi feito no dia 7, agora no dia 7, né? Ela narra ali, olha, coisa assim, dantesca, né? Crianças de 3 ou 4 anos, ela não fala ela fala de violar, né? Crianças de 3 anos, 4 anos, olha, vejam só, ela entra em detalhes, inclusive, ela diz, olha, meus caros, crianças de 3 ou 4 anos que viram escravas sexuais levadas por essas quadrilhas, elas têm os dentinhos arrancados para facilitar o sexo oral. Outras só se alimentam com comida pastosa para que possa o sexo anal ser praticado sem qualquer problema por parte do agressor. É muito detalhe, isso é uma sordidez inacreditável, né? Há pouco eu estava vendo o arcebispo lá de Aparecida dizendo pátria amada e não pátria desarmada, não pátria armada, né? Um pilantra desse, vem com uma história dessa aí, por que ele não fala nisso aí? Por que não usou o sermão de hoje da Nossa Senhora Aparecida para tocar nesse caso aí, denunciado pela ministra Damares Alves, né? Nem um só assunto, não prefiro fazer uma provocaçãozinha barata para cima do governo Bolsonaro e do presidente Bolsonaro, né? Esse padreco lá de Aparecida, né? Pois olha, senhores, é isso aí mesmo, né? É preciso que se desdobre esse assunto aí. Vocês devem tomar conhecimento, eu estou falando aqui para vocês nesse assunto, porque isso vai estar em jogo também agora
no segundo turno das eleições do dia 30 de outubro, né? Porque o que está em jogo, o que diz a Damares, né? A guerra movida contra o governo Bolsonaro, pode botar entre aspas aí, a guerra movida contra o presidente Bolsonaro pela grande mídia, pelo Supremo Tribunal Federal, por boa parte do Congresso, essa guerra não é uma guerra apenas política, colocou bem colocada a Damares, mas é uma guerra espiritual. É espiritual. Para quem até não acredita em Deus, ou que não navega muito por essa área espiritual, se você pode traduzir isso aí por uma guerra de valores sociais. É uma guerra de valores sociais. O que é a religião e a crença espiritual? O que ela é, senão um dos componentes dos valores sociais que é defendido pelo Bolsonaro e pela imensa maioria do povo brasileiro? Eu já falei aqui várias vezes nesses valores sociais, né, que está em jogo aí. Isso que vai estar em jogo. É do bem contra o mal, né? O bem, é isso aí, os que defendem esses valores sociais tradicionais, que é do respeito pela religião, o respeito pelas autoridades, né? A oposição ao aborto, a oposição à política nas escolas, a ideologia de gênero, é tudo isso aí. De um lado isso aí, todas essas perversões, né? E de outro lado quem defende a manutenção ou a recuperação dos nossos valores sociais mais caros, morais, éticos e, portanto, morais, né? Isso inclui, inclusive, essa questão espiritual aí que acaba de ser colocada pela ministra Damares Alves, né? É isso que vai estar em jogo, é isso que precisamos sempre colocar aí, porque nos governos do PT, naqueles 13 anos dos governos do Lula e da Dilma, o que se viu foi uma constante tentativa e atos de violação desses valores sociais mais caros e que fazem com que uma civilização seja realmente considerada uma civilização, né? E não essa licenciosidade com que essa gente tenta operar, né? Claro que eu sei que não é só uma guerra por valores sociais que estão em jogo, éticos e morais, né? Que eu acabo de colocar aqui para vocês, porque está em jogo também aí questões ligadas à própria economia, né? Ou um projeto que fracassou aí quando a Dilma Rousseff foi caçada aí porque jogou o país na pior recessão de toda a sua história e porque deixou o seu sucessor, depois de ser caçada, uma inflação de 2 dígitos e um emprego de 16 milhões, desemprego de 16 milhões de trabalhadores, né? Sem contar a questão da corrupção, né? Que eu incluo ali dentro daqueles valores sociais ali, éticos e morais, né? Que é a defesa da família, da religião, a oposição ao aborto, o combate à corrupção, é tudo isso aí, é isso tudo que vai estar em jogo agora no dia 30, né? É bom que as pessoas tenham grave consciência a respeito disso aí, né? E do ponto de vista, já falei, do ponto de vista dos valores sociais, e dos pontos de vista da economia, isso aí, e ainda do ponto de vista político também, né? Também está em jogo a questão desse ciclo devasso que se estabeleceu, político, que se estabeleceu a partir da Constituição de 88, hein, que se completou essa devassidão através dos governos de coalizão que resultaram nessa podridão imensa aí, conduzida pelo grande líder Lula da Silva e sua organização criminosa, né, desbaratadas pelas operações do Petrolão e do Mensalão, né. Com isso aí você tem o cenário completo do que vai estar em jogo aí nesse segundo turno aí, e do que é preciso que cada brasileiro se conscientize, né? Então, senhores, é isso que vai estar em jogo, né? Eu quis trazer essas considerações aí para vocês. Eu sei que hoje não é um dia próprio para fazer isso aí, que é um feriado nacional, mas faça como eu, né?
tem um pouquinho de trabalho, como eu tive aqui, inclusive para me preparar, para preparar essa aula aqui para vocês, e pense nisso, né? E isso é uma massa crítica importante para quando você tiver que discutir com alguém, né? Porque não está em jogo apenas aí né, ficar entre um e o outro político, não. Dois candidatos, não são apenas dois candidatos que estão em jogo, não. Não é apenas escolher entre Lula e Bolsonaro, né? Porque é escolher entre o líder dessa organização criminosa aí que foi corrompido e que prejudicou o Brasil de modo permanente durante 13 anos aí, conspurcando os nossos melhores valores sociais, a economia e a política. E de outro lado, quem está já fazendo uma asepsia nisso aí, e estabelecendo o início de um novo ciclo político, capaz de fazer com que esse país aqui seja e possa ser considerado civilizado. É isso, meus amigos. Até a próxima.